Quando a vida funciona e pede outro nível de consciência, em que todos os problemas mudam de natureza. Nem é sobre problemas, nem sobre sobreviver e muito menos provar valor. Não é sobre dar mais certo ou errado. A vida funciona, o trabalho existe, é bom, bem-sucedido. As escolhas deram resultado e você está bem. Mesmo assim, algo começa a incomodar. Não como uma dor, nem mesmo uma crise, não é sobre isso. Mas como aquela sensação silenciosa de que, de alguma maneira, a forma de viver precisa de um refinamento. E isso confunde muita gente. Querer mais desafios pode até parecer ingratidão, parece insatisfação, mas não é. A maior armadilha da vida adulta bem-sucedida é interpretar esse incômodo como algo negativo. A pessoa pensa, eu não devia me sentir assim, por que eu estou sempre procurando desafios? Está tudo bem, tem gente que não tem nada disso. Então, a pessoa vai se adaptando, segue funcionando. Mas o que aparece não é um vazio, é um chamado do ajuste fino. Nas filosofias antigas, isso sempre foi sinal de maturidade, jamais de fracasso. E, às vezes, pode até ser uma fuga da realidade. Você não quer e não tem o direito de se permitir ser feliz e estar realizada, então você busca mais. Os estoicos dizem algo muito claro. Enquanto a vida externa ainda está desordenada, ela ocupa toda a sua atenção. Mas quando ela entra na ordem, o interno vira responsabilidade. A única coisa que você precisa dar atenção. E a liberdade é parar de reagir automaticamente ao que acontece fora e começar a responder a partir de um eixo interno, sereno, maduro, coerente. Homens e mulheres bem-sucedidos chegam exatamente aqui, nesse ponto. Não estão perdidos. Estão sem governo interno refinado. E isso gera alguns sintomas bem sutis. Irritação sem uma causa clara, impaciência, dificuldade de descansar de verdade, sensação constante de estar ligado em alerta. Não é estresse, é energia sem direção consciente e sem a satisfação de vivenciar aquilo que já foi conquistado, de celebrar, de estar presente. Em algumas filosofias, isso é descrito como uma energia que sobe, que traz ação, conquista, criação, expansão, constrói, movimenta, faz a vida acontecer. Mas existe um segundo movimento que quase ninguém faz. A energia, tudo que sobe tem que descer, tudo que está lá em cima está aqui embaixo. Então, ela precisa descer para integrar, internalizar. E aí a gente pode desfrutar o simples prazer de viver o que já pode ser vivido por merecimento. Como algumas pessoas não conseguem existir sem um desafio, sem algo a solucionar, sem a necessidade de salvar alguém, acontece essa sensação de falta algo aqui. Nunca está preenchida completamente. Nunca repousa por dentro. Isso pode significar a necessidade de pertencer, de agradar, baixa autoestima. Isso também pode significar, bem por trás, uma lealdade sistêmica, né? Então, quando a gente olha para o campo familiar, isso ganha outra camada, que não era seguro parar, dar espaço. Quem parava, quem não tinha muita coisa para fazer, quem não tinha coisas para resolver, não tinha valor,
não era importante, ficava esquecido. Então, movimentar passou a ser identidade. Eu sou quem resolve, eu sou quem sustenta, eu sou quem faz, e por isso eu sou amado. Mesmo quem tem a vida cheia de maturidade precisa permitir um outro ritmo. Precisa autorizar, parar, desfrutar, vivenciar e não precisar salvar nada e ninguém e de nenhum desafio. É a maior liberdade que alguém pode ter. Ter o direito de viver por amor, de ajustar, de ter tranquilidade e de tudo ser paz. Nada mexer seu mundo interno. Jung fala que a tarefa da vida muda com o tempo. Na primeira metade, o foco é construir o lugar no mundo. Na segunda, é habitar esse lugar com consciência. Só que muita gente tenta responder esse chamado com mais metas, mais projetos, mais viagens, mais cursos, mais trabalho. Ajudar mais pessoas, cuidar da vida do irmão. Acho que o trabalho agora é perguntar: o que em mim ainda reage? O que em mim ainda corre? O que eu ainda não estou vendo para que eu possa desfrutar de verdade? Isso não se desenvolve com desempenho, mas com presença. Algumas escrituras antigas trazem um ensinamento muito interessante que fala que a vida não se desorganiza por falta de luz, mas quando o recipiente, que é o ser humano, não sustenta o que recebe. Então, você já recebeu muito, experiência, resultado, conquista, tudo que você queria. Mas sustentar isso no corpo e no campo pode ser assustador. E por isso você foge dessa mudança de olhar para a vida e necessidade de fazer diferente. Porque o que não circula acaba pesando. A maturidade é aprender a receber sem excesso, sem urgência, sem correr para o próximo objetivo. Porque aí a vida vai ganhar espaço. Você não vai ficar parado, mas você não vai ter mais pressão. Não vai ter desafio, vai ter momentos de aprendizado que se transforma em sabedoria numa vida mansa, numa vida boa, onde o agora já é bom demais e já te preenche. O corpo guarda o que a mente normaliza. Então, pressão constante, responsabilidade contínua, expectativas não somem sozinhos, vão sendo depositados e aí vai formando uma couraça na região do peito. Tudo vai endurecendo, os ombros vão ficando tensos, a mandíbula vai travando, mas você nem percebe, né? A pessoa pensa que tá bem, só que o corpo vai sendo carregado e de repente você precisa aprender a descarregar. Não é pensar mais, não é entender melhor, mas soltar. E fisicamente a gente pode fazer isso. Então eu vou deixar um exercício simples. Não é simbólico, é funcional. Então eu vou pedir para você fazer. Você vai, antes de seguir seu dia, antes de sentar para comer, antes de tomar banho, você vai se sentar confortavelmente. Vai deixar os pés bem plantados no chão. E vai inspirar pelo nariz. E vai deixar que os ombros subam até as orelhas. Mais alto que você puder. Você segura um instante e de repente solta. Puxa aqui em cima e solta. Inspira, conta até 3 e solta. Faça isso 3 vezes. E agora, com as mãos, você vai varrer o seu corpo. Vai varrendo os ombros, o pescoço, a cabeça, o peito, a barriga, as pernas, até o pé. Tem um outro vídeo que eu faço isso, só isso. E aí, enquanto você faz isso, você vai pensar: eu solto o que não é meu, eu devolvo o que está em excesso, eu fico só com o essencial. É permitido e seguro parar,
sentir, viver, eu fico com o essencial. Respira fundo. A vida adulta, bem vivida, não é sobre aguentar mais, é sobre sustentar melhor, com menos peso, com menos pressa, mas com mais corpo, presença. E quando isso acontece, a vida não perde intensidade, ela ganha qualidade. Talvez o seu próximo passo não seja outro desafio, mas aprender a ficar onde você está, sem perder o brilho e olhar para tudo com a leveza que já pode ter, porque a maturidade não pede mais conquistas, mas constância.